Brilhante exposição da Atenágoras. Comentários aqui, todos muito elogiosos a ambas as falas, a do camarada Atenágoras e a Romero. Não estou conseguindo ver as perguntas, estou tentando. Tem alguns comentários aqui, o João Lopes. É muito rápido. Estou tentando vê-los. Muito rápido. O João Lopes comentou: o legado histórico da Comuna de Paris deve nos deixar lições não só da ousadia da classe trabalhadora, do exemplo claro que podemos tomar de assalto aos céus, mas as lições da derrota devem ser estudadas. Estou vendo A aqui. correlação de forças. Pronto, é isso dele. Perfeito. E a Cleusa Santos perguntou se a China não seria uma forma desse controle. Atenágoras, Romero, quiserem fazer alguma consideração a respeito disso? Como eu falei, Romero, fala agora, mas eu respondo na sequência. Não, eu não sei, eu não entendi qual é o debate sobre a forma de controle. Eu não sei se é uma pergunta da Cleusa ou se é uma afirmação, não entendi. Você entendeu, Atenágoras? É isso que eu não entendi. Eu entendi como uma pergunta. E eu entendi como uma frase, porque não tem interrogação, eu entendi como uma frase. Acho que na hora de digitar pode ser que tenha faltado. Eu não sei também se ela pergunta sobre a China hoje ou o legado pós 49, pós-Revolução Chinesa e tal. Entendeu? Olha, se eu fosse, vamos supor, eu não sei o que Cleusa está perguntando, então eu vou responder como eu entendi. Vamos ver se eu acerto ou não. Ela pode voltar também, Atenágoras, fica à vontade. Se alguém me perguntasse, por exemplo, Romero, qual a ligação que nós poderíamos fazer entre a Comuna de Paris e a Revolução Chinesa? Eu acho que é difícil, mas eu faria não sei se uma ponte, um link, uma ligação, principalmente com o projeto inicial da Revolução Cultural Chinesa, eu faria, então, inicialmente. Porque quando, eu não diria as consequências depois que foram consequências trágicas, mas principalmente ali por volta de 65, 66, quando começa o debate sobre como resolver a separação trabalho intelectual e trabalho manual, e principalmente como mudar a ideia de uma cultura comunista na China, eu acho que há algo ligado à Comuna de Paris. Agora, eu não sei se necessariamente Mao Tse-tung tinha lido, eu não sei se necessariamente ele conhecia tão bem a Comuna de Paris como fez Lenin, mas ele conhecia a obra de Lenin. Então, nesse sentido, eu faria essa ligação. Agora, hoje em dia, dificilmente eu veria, eu sinceramente não consigo compreender o que da Comuna de Paris, de certa forma, tem a ver com a China hoje contemporânea, né? Eu estudo muito pouco a China contemporânea, não tenho grande expectativa lá, e, de um modo geral, as informações que a gente recebe são, ou às vezes, enviesadas, ou, de um modo geral, são muito críticas daquele regime, né, que parece ser um socialista, um tipo de socialismo para dentro e uma espécie de economia de mercado para fora, que é um paradoxo do que não é o governo chinês. Mas eu não sei se está dentro daquilo que Cleusa perguntava ou estava interessado, ou também se Atenágoras quer dizer alguma coisa sobre essa relação da China ou a forma de controle, como o Cleusa perguntou. É isso, Atenágoras, fique à vontade. A experiência da China é extremamente complexa. A China é um país milenar, com a maior população do mundo, com história, assim, muito vasta, complicada. Ela passou o século XIX controlada por potências estrangeiras. Isso impactou na trajetória que a China fez. A Revolução Chinesa foi um processo longo, não foi relativamente rápido, como foi a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, foi um processo longo, que teve idas e vindas, derrotas e vitórias, em um país com condições sociais diferentes da Rússia. Tudo bem, os dois países tinham hegemonia da população camponesa, mas essa postura da população camponesa é diferente, e assim, a trajetória de construção da hegemonia é diferente. Enquanto que os bolcheviques tinham foco no poder, em conquistar a hegemonia dentro da classe operária, o foco do Mao Tse-tung foi outro, foi atrás do poder dos camponeses mesmo, até porque a classe operária lá foi atacada fisicamente. Tem um episódio de Xangai, tem episódios de forte violência militar contra a classe operária.
Então, são estratégias diferentes. E não são inválidas em cada um. Lenin dificilmente iria dizer que, olha, você não está fazendo a revolução igual a mim, então você está errado. Ele fazia uma análise concreta de realidades concretas. Se a realidade da China passava por uma trajetória de luta de longo prazo, usando as forças da população japonesa, ok, é a realidade da China. Mas a questão é onde estamos hoje. Em algum lugar, não sei onde, não posso dar essa fonte agora, mas eu li, serve de referência para buscar em outras fontes, que os próprios chineses diziam que não são socialistas hoje. São experiências de capitalismo de Estado. A China é um país que tem uma forte presença de capital estrangeiro, vinculado e associado ao capital estatal, mas tem forte presença de capital estrangeiro por lá. E é um país que tem um clube de bilionários. Não acho que isso retrate um país socialista. Então, é uma coisa... A pergunta deve ser o controle do poder econômico hoje. Veja, Cláudio, eu vou dizer o seguinte, eu não tenho subsídios suficientes para sustentar características da experiência chinesa. As informações que me chegam, pelas fontes que chegam, apontam que não há uma forma equivalente de poder popular, como se... Quando eu digo equivalente, não são iguais, claro, é a herança, é a genética do processo, mas com qualquer semelhança com a experiência da Comuna de Paris. Não me chegam as informações nesse sentido. Mas eu não vou me aventurar a dizer que com certeza não existem, porque o caso chinês acaba sendo um caso meio difícil de avaliar pelas fontes de informação, pela falta de critérios das informações que nos chegam. Mas o fato é que a economia como está colocada hoje, de capitalismo de Estado, porque isso, eu não tenho nenhuma dúvida, não é socialismo, é capitalismo de Estado, com a forte presença do setor estrangeiro e com um clube de bilionários, não conduz com a lógica socialista e nem favorece uma conexão com a experiência da Comuna de Paris. Eu não consigo ver. Mas eu coloco sempre aí um ponto sério de ressalva. É uma experiência complicada, complexa, ao qual eu mesmo não tenho subsídios suficientes para sustentar argumentações mais detalhadas. Seria isso. Posso responder outra pergunta, se quiser, se isso aqui é a questão do fim da história. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler algumas perguntas que subiram aqui, e aí nós vamos organizar um bloco, e cada um vai ter entre 7 minutos, dá para cada um de vocês explanar, assim, fazer Tudo bem. E a gente caminha para as considerações finais. 7 é uma média, tá? Então, a gente tenta seguir uma disciplina bolchevique aqui. O Júnior Cândido perguntou: a Comuna de Paris foi um movimento de massas, espontâneo, como combatido por Lenin, pois não tinha uma consciência, um partido de vanguarda? A pergunta seguinte: de acordo com o que afirmam alguns pensadores que anunciam o fim da história e a luta de classes não mais existe, como pensar a possibilidade de novas comunas emergirem? O Roberto Brandão perguntou se é possível estabelecer algum nível de comparação entre a Comuna de Paris e a Coluna Prestes. E a Viviane Marinho, ela pergunta se ficou interessada em saber mais sobre os acontecimentos históricos, além dos livros indicados, se existe algum filme. A gente pode colocar aí nos créditos, né? O vídeo vai ficar salvo e os professores podem deixar algumas indicações. E Nunes Oliveira pergunta quais foram as grandes ingenuidades dos revolucionários da Comuna de Paris e como a esquerda atual no Brasil deve se apropriar dessa experiência para poder evitá-los no futuro. A possibilidade de novas comunas nos dias atuais. O Henrique, camarada. Quais ensinamentos a Comuna legou à Revolução Russa e a necessária aliança operário-camponesa é um legado da Comuna? O Cleiton Wagner pergunta: a experiência concreta da Comuna de Paris para o campo marxista possibilitou pensar de forma mais estratégica sobre a contra-revolução?
Então aí tem várias coisas para se pensar, né? 7 minutos eu não consigo, não. Não, Atenagro, tu pegou esse ponto aí do fim da história. Pega esse ponto aí, que eu vou pegar algumas coisas gerais que eu vi aqui, porque tem pergunta que, na verdade, é uma tese. Não dá para responder assim, né? Pessoal, eu não consigo responder essas perguntas todas nesse tempo, não, mas vamos tentar, vamos lá, né? Primeiro, fim da história. Matam a história com recorrência. Historicamente, o bom de estudar a história é que você vê como certas coisas se repetem. Então, a morte de Marx, menino, é muito enterro. É muito enterro que a gente já foi para Marx. No final do século XIX, diziam que Marx tinha morrido, que Marx não tinha mais nenhum sentido, não tinha mais nenhuma validade. Então, você vai encontrar os debates ali de Bernstein, os debates da social-democracia alemã. Não, ele está superado, é uma coisa do passado. Você vai encontrar esse elemento. Até a Revolução de 17, inclusive, era tido como isso é uma experiência não acontecer. Então, assim, ele é superado não, né? Ele é tratado como morto no final do século XIX, no início do século XX. Quando vem o neoliberalismo, a partir de 1980, uma das marcas exatamente, mais uma vez, dizer, tá vendo? As experiências socialistas fracassaram, consequentemente, as ideias de Marx não valem de nada. E quem estava na academia, nesse período dos anos 90, sabe com que vigor as ideias de Marx eram combatidas, sistematicamente combatidas. As instituições se organizavam nesse sentido. Eu tinha um conhecido na ocasião que estudava ciências sociais, que me procurou uma vez e disse, Atenagro, me fala alguma coisa de Marx? Eu disse, mas por quê? Porque no meu curso eu não vejo nada. No meu curso eu não vejo nada. E, não, mas isso é uma exceção, não é. Quando você acompanha a formação dos ciências sociais, ciências políticas, de história, economia, então, nem se fala. No pensamento de Marx, havia uma postura sistemática de rejeição, de ignorar, de dizer que não existia, e quando se falava era para falar mal. Eu sou de um curso curso de economia, em que 95% dos economistas são neoclássicos. Os neoclássicos rejeitam, por princípio, qualquer outra teoria que não seja o pensamento ortodoxo que eles defendem. Marx, então, é uma calamidade pública na ideia deles. E isso, apesar disso, Marx voltou à moda. Eu me lembro de uma matéria, quando teve a crise de 2008, no jornal, que se dizia que falava-se mais de Marx em Davos até do que no Fórum Social. Porque a elite vai atrás das ferramentas que precisar para se manter no poder. Se for precisar ler o Velho Barbudo para poder entender a crise de 2008, eles leem. Eles não têm preconceito. Porque o que eles querem é se manter no poder. Se ele permite com a compreensão mais profunda da realidade, então vamos a ele. Delfim Neto leu Marx. E não tem nenhum problema, ele não tem nenhum problema em dizer que leu. Leu para combater, mas leu. Então, assim, essa história de que o fim da história, luta de classe, é um mecanismo recorrente da classe dominante de dizer, pare de lutar, a história acabou. Mas a história não acaba. Porque as contradições estão aí e continuam estando. E esse fim da história veio no final do século XIX, veio no início do século XX, veio com o neoliberalismo, mas a história continua porque os problemas continuam. E enquanto os problemas continuarem, se fazem necessárias as ferramentas teóricas para entender essa realidade e superar essa realidade. Então, não, o Marx não está superado. As ferramentas estão aí e continuam sendo atuais e válidas. Outras comunas virão, claro, ainda hoje aparecem. Ainda hoje existem iniciativas na Espanha, uma pequena cidade que tem tentado uma iniciativa mais de comuna, de participação popular na gestão. No México tem iniciativa nesse sentido. Você na América Latina tem algumas pequenas experiências nesse sentido. São localizadas, são focalizadas, mas elas existem. E elas entram na pauta política. E com o aprofundamento da crise, a crise social, não no crise do capital, porque o capital não está em crise coisa nenhuma, está fazendo fortunas e mais fortunas. Mas do ponto de vista da crise social, sim, vão voltar a ocorrer outras comunas e outros outubros também, por mais que se tente impedi-la. O ponto essencial aí é aprender com a história. Isso só é possível com ampla participação popular. A ideia que alguns setores da esquerda têm de tratar a massa popular como um exército na lógica militar, como é o exército na lógica militar? Quem pensa são os comandantes e os soldados só seguem. A associação, a analogia com o exército dentro da tradição marxista é outro. O soldado também pensa. E o soldado político, amanhã pode ser general. E depois de amanhã pode voltar a ser soldado.
O ponto central é que funcione enquanto um coletivo. Se você não eleva o nível de consciência, se você não eleva o nível de participação, se você não eleva o nível de mobilização da população, do povo trabalhador, aí de fato você não chega em canto algum. Esse ponto é um legado da Comuna de Paris. Essa preocupação de incorporação da classe na gestão do poder é um legado da experiência de Paris. E é um legado que os sovietes buscaram fazer. Agora, o contexto específico da experiência russa não permitiu uma evolução. Aí é outro debate, para discutir o que levou a isso, o que impediu esse desenvolvimento. Mas houve isso na natureza da Revolução Russa. Como o meu tempo está passando, deixa eu tentar pegar outras perguntas aqui. Rapidinho, então, ok. Não existe, sim, a luta de classe só existe, só que no momento ele está apanhando, mas sim, ela existe. Tinha outra pergunta aqui que eu perdi. Ajuda aí, Vitória, tem alguma pergunta que eu estou esquecendo aqui? História de classe não existe. Compensar a possibilidade de novos emergentes. Legado histórico deve deixar lições de nossa ousadia que podemos tomar dessa torcel, mas as lições de derrota devem ser estudadas. Quais foram as grandes genuidades revolucionárias da Comuna de Paris? Veja, primeiro, entender que uma ruptura significa também uma ruptura institucional. Você decidiu mudar o Estado. Um banco faz parte do Estado. O Banco da França é o Banco do Estado francês. Se você decide tomar o Estado francês, você também tem que tomar de posse o Banco da França. Cria os mecanismos populares de controle, de fiscalização, para que não esteja nenhum crime nessa condução do processo, mas que seja um processo amplo, democrático, transparente, mas é uma instância do Estado. Então, uma ingenuidade foi essa incompreensão de que a ruptura se dá pela necessidade de apreender toda a máquina do Estado. A segunda ingenuidade foi do ponto de vista militar. Uma guerra exige certa disciplina coletiva, certo centralismo na tomada de decisões, certas ações preventivas, como tipo, por exemplo, um bruto de ingenuidade você liberar inimigos armados. Você não precisava promover a violência contra esses inimigos, mas pelo menos armados eles não podiam ficar. Você, na verdade, tem que prendê-los até resolver a situação do impasse. Ao invés de dar mais soldados para o inimigo, prendia lá, detinha, resolvia o impasse militar e depois liberava, não tinha problema. Mas você não podia liberar inimigos armados. Isso é ingenuidade. Então, o que a esquerda atual deve se apropriar dessa experiência? Eu acho que a principal herança é de que, para agir na massa, você tem que ter agentes coletivos, sujeitos coletivos organizados. É o papel dos partidos políticos. Os partidos políticos são necessários para formar politicamente, para organizar politicamente. Não é que a classe trabalhadora não possa criar mecanismos espontâneos. E aí alguém chegou e disse que não, porque Lenin combatia a espontaneidade. Atenção, veja bem. Lenin propunha a organização como uma ferramenta de transformação e ação política. Ele não dizia que o espontaneísmo da massa era um pecado, facilitando as palavras. Ele dizia que era um avanço você organizar a classe de forma disciplinada como um sujeito coletivo, e que isso era necessário. O combate aí não é no sentido de dizer que vamos recriminar, vamos proibir manifestações espontâneas da massa, mas sim que você vai tentar liderar a classe trabalhadora, apresentando ela ferramentas de organização, que inclusive você deixa a herança da organização e o trabalhador pode se organizar de outra forma, não necessariamente no partido que está apresentando aquela proposta. Você tem que formar a consciência de classe para ele se organizar em sindicatos, em associações. E nesse aspecto, o debate que teve na experiência da Rússia, do papel de uma certa liberdade dos sindicatos, o próprio Lenin toma partido dessa ideia, de que os sindicatos têm que ter autonomia para criticar o Estado. Porque é preciso isso para poder... o Estado proletário, o Estado é dos proletários, mas ele não é homogêneo, ele tem contradições. E ele precisa de mecanismos para tratar com o contraditório. Isso faz uma diferença colossal, gigantesca, no tratamento de um Estado proletário. Se não há mecanismos para trabalhar o contraditório, o processo entra em crise. Essa é outra discussão, mas eu acho que isso é uma herança também da experiência da Comuna de Paris. Eu acho que eu já me estendi no tempo. Pela passagem de vistas que eu vi aqui, seriam as questões que eu poderia responder de imediato. Massa. Olha, eu queria responder uma ou duas, né? Uma
uma moça perguntou sobre duas coisas. Uma eu já coloquei aí. Há um filme muito bom. É um filme francês chamado A Comuna de Paris em duas partes. Ele é longo. Está no YouTube as duas partes legendadas. Eu recomendo. A Comuna de Paris, 1871. É um filme de ficção. Eu acho que foi Viviane. Então é Viviane, é isso. Está lá. Eu coloquei aqui o 1, mas você clicando no 1, imediatamente vai aparecer o 2 no YouTube. E a bibliografia. Eu primeiro vou começar aqui com as coletâneas. Por exemplo, há uma coletânea muito boa organizada por Milton Pinheiro, que é do PCB, a Comuna de Paris, 140 anos da Comuna de Paris. Muito bom esse material aqui. Há um material também organizado por Armando Boito Júnior, sobre a Comuna de Paris na história, são também frutos do evento dos 140 anos, né, da Comuna, também com bons artigos, geralmente historiadores, cientistas políticos, sociólogos, etc. E, por fim, Viviane, o que eu mais recomendo, porque são escritos sobre a Comuna de Paris, por alguns autores clássicos, tá? Organizado pelo historiador Oswaldo Cogiola. Esse aqui, eu até citei o ensaio de Marx, que está na Guerra Civil na França, tá? Eu gosto muito. E um livro geral sobre a Comuna de Paris, bem geral mesmo, bem geralzão, um historiador, professor de Yale, essa figura aqui, eu gosto muito, John Merriman, eu gosto muito desse livro. Né? Enquanto visão geral, eu acho que pega os antecedentes durante, não é, o fim da Comuna e o legado da Comuna. Eu gosto muito desse livro, então eu recomendo essas 4 bibliografias para a Viviane. Agora, veja, alguém perguntou aí sobre a Comuna e a Coluna Prestes, eu não me sinto capaz de responder. Eu fiquei pensando comigo, eu não consigo ver uma ligação, não. Tenho uma admiração pela Coluna Prestes, mas, de fato, não saberia fazer uma ligação. Veja, os limites da Comuna, a Antenágoras colocou, acho importante, a Antenágoras colocou, eu acho muito importante. Agora, tem uma coisa da Comuna que eu gostaria muito de chamar a atenção aqui. Alguém perguntou se teria hoje possibilidades de comunas. Eu sempre acho que tem. Por exemplo, ali por volta de 2006, 2005, 2006, eu lembro da experiência de Oaxaca, no México, por exemplo, né? Animou muito naquele período, deu uma ideia de comunal. Então, as experiências de comunas, para mim, sempre vai estar aberto no horizonte da humanidade. Eu acho que a Comuna de Paris, como eu disse no começo, ela só foi 72 dias. Então, ela foi muito curta na história, mas ela foi muito potente no seu horizonte. Então, eu sempre leio a Comuna assim, eu sempre começo falando da Comuna assim. O horizonte da Comuna é sempre maior do que a experiência histórica concreta que foi a Comuna. Então, assim, o potencial da Comuna está muito mais no seu horizonte, naquilo que ela abriu como possibilidade, tanto para a organização da classe trabalhadora, como emancipação da classe trabalhadora a partir das suas próprias condições. Então, eu sempre vejo a Comuna como uma experiência emancipatória singular na história da humanidade, e em particular na história europeia, e naquilo que, para mim, é o fundamental da Comuna, que é o seu legado. Por isso que eu lembro quando o Daniel me falou para a gente começar com o legado, é porque, de fato, o legado da Comuna é importantíssimo, porque ele se torna maior do que o que foi a experiência histórica. Eu nem sei se há outras experiências tão singulares na história da humanidade, em que o fenômeno histórico é pequeno, é de curta duração na história, mas o potencial do fenômeno histórico é imenso, vara, digamos assim, a história, e se torna, digamos assim, um imenso horizonte. Então, eu gosto sempre de ver a Comuna como um grande horizonte, a partir de uma pequena experiência histórica no tempo, em termos de curta duração, e muito ampla em seu horizonte das suas possibilidades. Por isso que eu nunca vejo o fim da Comuna, porque a Comuna ela é sempre um horizonte emancipatório. Então, assim, eu nunca consigo ver, porque eu só viria o fim da Comuna se, de fato, a classe trabalhadora se realizasse enquanto classe e abolisse todas as classes. Aí eu acho que não teria sentido algum mais falar da Comuna, porque estaria realizado aquilo que em 72 dias foi ensaiado para o futuro. Viva a Comuna, é isso. E viva a Comuna, grande comércio. Camaradas, eu acredito que de uma maneira breve e sintética vocês conseguiram contemplar a maior parte das questões que foram colocadas, né? Então, gostaria de agradecer novamente, em nome do GP Marx, pela presença de vocês,
por essa verdadeira aula, né? E por trazer o legado da comuna com essa instiga, né, para as lutas nos tempos atuais. Muito obrigada, Tenágoras, Romero. Se vocês quiserem se despedir brevemente. Só queria dar uma resposta rápida aqui, que fala se a experiência da Comuna de Paris possibilitou pensar de forma mais estratégica sobre a contra-revolução. Chamou a atenção a violência da contra-revolução, né? Ou seja, o fato de que a classe capitalista não tem um pingo de piedade em termos de massacrar qualquer possibilidade, qualquer intenção de se subordinar à sua dominação. Essa truculência, essa violência, esse descaso com a vida humana que marca a lógica da contra-revolução, eu acho que precisa ser incorporada e ser lembrada. Há historiadores que dizem que só não foi ainda mais violento porque houve preocupação quanto aos impactos sanitários pelo número de mortos que estavam sendo realizadas. E aí, por causa dessa questão, e aí não houve nenhuma passionalidade. O historiador chama a atenção das evidências de que não houve passionalidade. Não foi uma expressão de soldados sem controles, não. Foi uma ação sistemática e fria do comando militar para garantir o exemplo para que os povos não se insubordinassem à sua dominação. Essa lição precisa ser incorporada. Enquanto a questão da sofisticação e das estratégias de ação da contra-revolução, aí a herança maior ainda está nas experiências de revolução pós-Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, a Revolução Alemã, a situação italiana, o Gramsci vai extrair lições. Por que é que não houve revolução aqui na Itália? Aí sim, aí você tem um outro patamar de pesquisa científica sobre as estratégias e os mecanismos de dominação, de hegemonia de classe. Essa experiência é mais rica nesse sentido. Mas a lição, o legado da Comuna de Paris é essa questão da violência, da truculência da contra-revolução capitalista. No mais, eu agradeço pelo convite e por poder participar. Muito bom. Eu também agradeço. Eu não sei se todos aqui observaram, quando o Daniel conversou comigo, e o pessoal do GP Marx, a ideia era distribuir os 3 encontros no período da Comuna. Eu achei muito legal essa ideia simbólica, né? Trabalhar 3 momentos da Comuna em momentos que identifique os 72 dias. Eu achei muito legal esse elemento simbólico. Um elemento da Comuna, e eu quero encerrar com isso, que será sempre o Grande Horizonte. Eu não sei se foi a última vez, mas pelo menos foi a primeira vez em que unificou todo mundo, né? Em termos de... os anarquistas reivindicam a Comuna, os comunistas reivindicam a Comuna, os socialistas reivindicam a Comuna. A Comuna é um fenômeno extraordinário em termos de pensar a possibilidade de uma aliança emancipatória para o futuro. A Comuna deixa em aberto essa possibilidade, né? Todos reivindicam a Comuna. Você tem Lenin reivindica a Comuna, Bakunin reivindica a Comuna, e, consequentemente, anarquista reivindica a Comuna, comunista reivindica a Comuna, socialista reivindica a Comuna, historiadores, não necessariamente marxistas, reivindicam a Comuna. Então, ela é um horizonte extraordinário. Então, nesse sentido, eu quero também agradecer, dar aqui meu boa noite a todos e todas que nos acompanharam, e continue acompanhando, né? Serão 3 etapas, não é isso, Vitória? Mas é isso. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Até mais, valeu demais. Isso. Grato, Vitória. Isso, grata. Eu que agradeço em nome do GP Marx. E, para finalizar, né, um poeminha do camarada Bruno Borgia, que fala um pouco do que vocês trouxeram nas falas de vocês e do que o Romero falou, dessa unidade que a Comuna remete tão bem, né? Que vocês trouxeram em falas no decorrer da atividade. De minha janela, me debruço sobre a noite da América Latina. O vento me sussurra as perguntas que a cidade quer fazer. Quem é este que me vê? Quem é esta que é vista? À vista de minhas barbas, que não param de crescer, estamos nós. Habitando formigueiros apinhados, nesta terra de gigantes, onde os grandes vêm de fora. Vêm de mundos bem distantes, com suas línguas enroladas e suas caras cor de cera, ditando regras e palavras, que não nos dizem nada, além da velha baboseira, que de olhos fechados teimamos em obedecer. Nós, cegos de humildade, eles, cegos de poder. Anarquia, greve,
contestação, caos, guerra, revolução. Façamos a comuna hoje e sigamos o legado dos comuneiros e os herdeiros de toda essa luta histórica, né? Tão necessário nos dias atuais. Muito obrigada a todos e a todas que estiveram conosco até agora. O vídeo vai ficar salvo, os materiais que os professores vão disponibilizar, nós vamos colocar nos créditos também. E muitíssimo grata, boa noite a todos e todas. Espero encontrá-las e encontrá-los novamente aqui na próxima mesa. Saudações, camaradas. Saudações. Laia, 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 laia.